Fala, virou liquidez. Tudo bom com vocês? Fazendo hoje as operações feitas ontem. Ontem não consegui gravar para vocês, mas aqui hoje de manhãzinha estou gravando para vocês. Vou postar hoje de manhã mesmo. Aí as negociações de hoje também tento postar hoje também, tá? Fechou? Acho que vou fazer a dinâmica lá de gravar em tempo real as minhas operações, as minhas análises. Vamos ver aí como vai ser no decorrer do dia, como vai ficar minhas demandas. Mas vamos lá. Aqui no dia de ontem, 8 de julho, terça-feira, eu tinha identificado essa região aqui, meu viés estava de queda. Vou mostrar para vocês o motivo. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente tinha um gap aqui que foi formado, deixa eu ocultar tudo aqui, um gap entre o fechamento da semana passada, aqui, com a abertura dessa semana. Então percebe-se que a gente tem esse gap aqui nessa região. Então o mercado tinha cravado, até, ó, tá aqui marcado, abertura semanal. Então o mercado, voltando aqui novamente no tempo gráfico de 2 minutos, ele tinha cravado nessa região. E aí já demonstrou um interesse vendedor aqui nessa região, quebrando estrutura e tudo mais. Então, o viés estava de queda, beleza? Aqui eu também tinha traçado essa FIBO, mercado também estava segurando aqui nesse topinho de canal, tá? Se eu dar um zoom out aqui, eu mostro para vocês qual que é esse canal. Então, ele estava segurando aqui nesse topinho de canal, onde toda vez que ele tocava, ele respeitava, tocava, respeitava. Então, a gente tinha capturado toda a liquidez aqui dessas regiões e imaginei que o mercado viesse a entregar um movimento aí de queda. Por isso, então, o meu viés. Só que a gente percebe aqui que tem bastante topo igualado, percebe-se? Então, isso daqui é liquidez, onde tem pessoas aqui agredindo nessa venda. Então, toda vez que toca aqui, ele cai. Tocou aqui, caiu. Chegou aqui próximo dessa região, caiu. Então, quem vendeu aqui nessas regiões está com um stop aqui nesses topinhos, tá? A gente tem aqui também um fair value gap. Portanto, fiquei aguardando uma captura de liquidez dessa região para poder vender. Aí, beleza, o mercado foi, cravou aqui, capturou essa liquidez, quase crava aqui no 50% do fair value gap, né? Tínhamos também essa região aqui de 70% dessa FIBO, aqui, tá? Então, fiz a venda. Foi no tempo gráfico aqui de 3 minutos, vou mostrar aqui para vocês, aqui no rompimento desse fair value gap aqui, ó, tá? Percebe? Vocês identificam aqui, ó, esse fair value gap aqui. Então, foi no momento em que rompeu esse fair value gap aqui, nesse candle aqui forte, fiz a venda. Então, já posicionei a venda aqui nesse reteste, tá, desse fair value gap. O stop ficou super barato, menos de 10 pontos, tá? E o meu take, eu tinha posicionado um take um pouco mais longo, tá? Porque também, como era pré-mercado, imaginei que o mercado viesse a recuar aqui, né? Tendo visto que o mercado também estava subindo aqui com essa fraqueza, imaginei que o mercado viesse mitigar pelo menos 50% de toda essa alta aqui, ó. Tá? Então a gente tinha aqui, minimamente, essa região aqui de take. Pagaria 7 para 1. Beleza, maravilha. Aí o mercado foi, reagiu positivamente, né? Chegou a entregar um bom movimento. Ele quase estopa a gente. Aí ele voltou tudo aqui, percebe que ele volta tudo, quase estopa a gente. E aí depois volta a entregar um belíssimo movimento aí, rompendo novamente essa região. Quando ele rompe essa região aqui, penso, beleza, vou posicionar, meu stop já está barato. Vou posicionar o meu stop aqui para essa região de topinho. Ficando aí 7,50. Não quis nem botar ele no zero. Vou botar aqui nesse topinho aqui. Porque infelizmente ele foi lá, pegou no nosso stop. Não teria pego se tivesse aqui, chegaria muito perto, né? Mas infelizmente ele pegou aí no nosso stop. Mas aqui, ó, no momento da abertura, vou botar aqui no tempo gráfico de 2 minutos, quando eu percebo que o mercado me manipula, tá? Virei liquidez aqui nessa região e já entrega novamente aqui, né, o interesse vendedor nessa região, aí, né, eu penso, cara, só fui liquidado, esse mercado aí vai cair. Aí eu vendi, arriscado mesmo, aqui no momento da abertura, quando eu vejo que na abertura o mercado dá essa manipulada aqui para cima e já retorna aqui tudinho, aí eu já posicionei uma ordem de venda aqui nessa região. Então posicionei aqui, stop ficou aqui nesse topinho, e aí o take, né, coloquei o take aqui para essa região de 50%. Só que aqui eu confesso para vocês que eu fui ligeiramente mão de alface, tá? Confesso para vocês, porque o mercado estava muito oscilando, né? Então, depois que o mercado capturou essa liquidez aqui desse fundinho, e aí eu fui posicionando, né, no meu stop gain. Quando eu percebo que ele crava aqui no 30% daquela pernada aqui, né, de toda essa pernada de alta, aí, e vejo que tem bastante rejeição, aí posicionei o meu stop gain aqui para essa região, tá? Aí pagaria 2,20. Então foi mais ou menos isso daí, tá? O que eu fiz. Depois, eu fiz uma compra, mas eu percebi que ia ser uma compra mais arriscada mesmo, tanto que eu entrei com menos contrato aqui. No momento que ele rompe esse fair value gap, aqui, deixa eu ocultar, esse fair value gap aqui, ó, dos 3 minutos, onde tem bastante rejeição, eu percebi que estava no sim, numa região brigada, tá? Tanto na parte de baixo como na parte de cima. Só que quando ele dá esse interesse aqui em querer cair, chega próximo desse fundo e já rejeita tudo novamente, rompendo esse fair value gap aqui, aí eu decidi comprar, tá? Eu comprei aqui, só que ia ser uma operação,
Eu já sabia, já imaginava que ia ser uma operação com mais risco. É tanto que eu entrei com um micro contrato nessa região. E aí fui lá e fui estopado, tá? Fui estopado aqui, nessa região. E de fato, ele segura aqui nos 50%. Meu viés ainda estava comprador. Só que, infelizmente, ele não deixou nenhuma estrutura boa compradora aí para a gente poder comprar, tá? Tinha essa possibilidade aqui, ele segurou no 60%, e aí tinha esse micro fair value gap aqui, ó. Só que se a gente esticar ele bem, ó, esse micro fair value gap aqui, se a gente esticar bem, pode ser que sim, ele tenha fechado no rompimento desse fair value gap, com esse candle aqui, e pode ser que não. Então, para mim, eu considerei que não tinha fechado. Eu fui tentar ser um pouco mais conservador. Considerei que ele não teria fechado. Ia esperar um próximo candle aqui, sei lá, se ele recuasse aqui novamente. Esse era o meu intuito, que ele viesse aqui recuar um pouquinho. E depois fechar o próximo candle aqui mais próximo. Porque, infelizmente, ele já foi subindo direto, né? Então, infelizmente, fiquei de fora aí dessa compra, tá? Eu queria muito ter comprado. Então, se alguém considerar que isso daqui foi um rompimento desse Fair Value Gap, teria entrado aqui, ou então 50%, enfim. É tanto que ele retestou todo o Fair Value Gap e subiu, né? Aí vai da análise, vai do apetite a risco da pessoa aí, né? Mas foi isso, tá? Não entrei aqui nessa compra porque eu não considerei que ele tinha fechado. E aí só foi fechar teoricamente nesse outro candle. Entretanto, já teria entregue aí metade do movimento que eu gostaria de ter pego, né? Então fiquei de fora dessa alta e tudo bem. Depois deu essa venda aqui, tá? Fiz essa venda. Foi uma venda muito boa. Após captura de liquidez dessa região, se a gente traçar uma fibra, vai estar aqui nessa região de 50%, uma região de desconto, na verdade. Aqui a gente tem um Fair Value Gap muito bom, muito bonito, tá? Ele fecha esse Fair Value Gap com um candle forte, dá um PFR, preço fechamento de reversão aqui para venda. Então, cara, um candle muito bom para a gente poder vender. Aí posicionei minha ordem aqui nesse reteste. O stop ficou aqui acima, 16 pontos. E o take, quis botar o take aqui abaixo, tá? Nessa região. Só que foi aquele take onde eu não posiciono, né? Eu só vou acompanhando e querendo encurtar, né? Para tentar pegar o máximo de posição possível, né? O máximo de pontos possível. Então, o intuito dessa estratégia é você esticar o máximo que der, né? O máximo do seu take. Então, posiciono só a minha ordem aqui na venda e posiciono só o meu stop. E o take eu não coloco. Por enquanto, não. Tá? Ficou aguardando. E aí, o mercado simplesmente pega aqui na nossa ordem, beleza? E depois ele já entrega um puta movimento aí de queda, tá? E aí fui eu acompanhando o mercado. E aí o mercado foi lá, captura essa mínima aqui. Quando eu vejo que ele já tá recuando, tá? Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês esse pavio. Quando eu vejo que ele já tá recuando, eu coloco o stop gain, tá? Aí posicionei mais ou menos aqui nessa região. Aí pagou 4,25. Aí ele me tirou, tá? Me tirou aí no stop gain, aqui nesse candle. E aí depois ele entregou novamente uma nova alta, tá? Mas foi isso. Depois, tá? Deixa eu voltar aqui nos 3 minutos. Depois tinha outra possibilidade de uma nova entrada, aqui, ó, nessa região. Não nessa queda, tá? Não nessa queda. E em outro reteste, eu vou passando aqui para vocês verem, foi mais ou menos aqui, onde ele entrega esse movimento aqui de queda, tá? Mostra super interesse vendedor aqui. Depois ele captura essa liquidez aqui dessa região e a gente tem uma região aqui de oferta validada. E aí o mercado simplesmente crava nessa região. O melhor cenário era que esse candle aqui, tá? A melhor possibilidade era que o mercado viesse entregar mais um movimento aqui de queda, gerando uma criação de Fair Value Gap aqui nessa região, e depois o mercado viesse aqui com um candle forte vendedor aqui nessa região, rompendo esse Fair Value Gap. Seria o melhor cenário, seria o melhor modelo operacional aqui pra gente, tá? Seria o mais bonitinho que viesse a acontecer. Infelizmente não foi isso. Ele só veio formar um Fair Value Gap, romper um Fair Value Gap aqui nesse candle, tá? Então, já teria sido entregue, né? Já teria passado, percebe que ainda nem rompeu, só veio romper nesse candle aqui. Ou seja, para mim, perdeu totalmente a atratividade aqui dessa região, tá? Então, iria queimar todo o risco retorno. Então, enfim, fiquei de fora, tá? Fiquei de fora. Ele até chegou a entregar um pouquinho aí de movimento, mesmo rompendo aqui, mesmo entrando aqui nessa região, ele até chegou a cravar nos 50% aqui desse candle. Poderia botar o stop aqui, de 9 pontos, e iria pagar ali seus 50 pontos. Sim, era uma possibilidade, mas acabou todo, né, minha atratividade nesse candle, tá? Então foi isso, pessoal. Hoje, vou mostrar para vocês como é que a gente tá aqui. Eu fiz uma compra aqui no pré-mercado mesmo, tá? Tô com um viés aí bastante aqui de alta. O risco retorno não tá tão positivo assim, tá de 1,66. Eu vou tentar esticar esse alvo, vou até tirar aqui o stop gain, e vou tentar esticar esse alvo aqui para essa região. Aí se ele for entregando mais movimento aí de alta, tá? Aí a gente vai esticando, né? Vai jogando ele para cima. O meu alvo seria aqui nesse 50% desse order block, né? Dessa região aqui de oferta validada. Tá? Novamente, como é no pré-mercado,
O stop, obviamente, fica muito barato. A gente está aqui com um stop de 8 pontos, absurdamente barato, mas se torna menos assertivo aí para essa operação, tá? Então pode sim que seja armadilha aí pra gente, para depois voltar a subir. Fechou, pessoal? Tamo junto, então. Deus abençoe aí as negociações de vocês no dia de hoje. E é isso. Forte abraço. Valeu! Nossa, gente, perdão. Acabei finalizando o vídeo e não mostrei aí as operações, né? Os prints das operações aí que eu fiz. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, então esse foi o primeiro trade aí, né? No momento da abertura. Foi esse trade aqui. E aí, quando o mercado captura essa liquidez aqui dessa região e aí já começa a retornar, foi onde tirou aí no nosso stop gain. Então, posicionei esse stop aqui que estava nesse topinho. Aí posicionei aqui para essa região. E aí tirou a gente no stop gain com US$ 100, tá? E a outra operação foi essa daqui, tá? A gente posicionou aqui no reteste do Fair Value Gap, aqui nessa região, no 22.927. E aqui no momento desse print foi quando houve a captura de liquidez, o mercado já tinha caído mais um pouquinho, e aí eu trouxe o meu stop gain aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Ficando aqui no 22.859, tá? Então ficou aqui um pouquinho mais abaixo. Bom, agora sim, finalizando, né, novamente aí o vídeo, foram essas operações aí, então, recapitulando, fizemos uma operação aqui no pré-mercado, onde a gente foi estopado, depois a gente fez essa venda, tirou aí no nosso stop gain, depois a gente tentou comprar aqui, a gente já tinha observado, já imaginava sim que seria uma operação mais arriscada, é tanto que a gente reduziu a mão, entrou com um micro contrato só, e depois a gente tentou, né, fazer uma compra aqui, só que o preço foi embora sem a gente, e depois fizemos uma venda. Maravilha, foi isso então, né, pegou aí no nosso stop gain também essa operação, imaginei que o mercado viesse cair mais aqui para essas regiões, e aí a gente vai seguindo essa estratégia, né, de ir encurtando os nossos stop gains. Fechou, pessoal? Tamo junto então, agora sim, finalizando esse vídeo. Fechou? Valeu!